convosco. Ele está No meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Aqueles que estão em suas casas, atenção de vocês também para acompanharmos a reflexão da palavra de Deus neste domingo da 8ª da Páscoa, 8 dias após a Páscoa, o domingo também da misericórdia. Tem aqui do lado o quadro de Jesus misericordioso. Depois o pessoal filma aí para aparecer. Isso, Jesus misericordioso. Assim, amados irmãos, amadas irmãs aqui reunidos, nós estamos agora numa caminhada diferenciada. Nós caminhamos atrás de um homem que carregou uma cruz, mas que também ressuscitou dos mortos para nos dar uma certeza, uma garantia de salvação e ter a certeza que Ele abriu para nós as portas do reino dos céus, as portas da eternidade. Abriu para nós uma esperança feliz de uma vida nova que se torna eterna junto de Deus. Assim, o domingo é conhecido como o Domingo da Misericórdia, por recordar para todos nós que este Jesus Cristo que morre na cruz, Ele ressuscita para nos dar a salvação. Deus se compadece de nós, sente compaixão de nós e de coração sincero, de coração humilde, de coração aberto, faz com que a salvação nos alcance. Assim devemos nós aqui compreendermos o que significa a palavra misericórdia, que nós somos chamados a ter, mas também somos chamados a receber. Misericórdia é uma palavra que está composta por 2 palavras, ou seja, uma expressão, misericórdia. A primeira parte vem de miséria.
Miséria é a capacidade de despojar-se de si, de abandonar-se para que o outro entre em destaque na sua vida, para que o outro possa compreender uma caminhada. Não é miséria de passar fome, de passar necessidades, mas é o esvaziamento de si mesmo. É assim que Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de si para, vamos dizer assim, buscar as nossas vidas, se fez igual a nós, deixou tudo que era divino, deixou tudo, esvaziou-se de tudo, inclusive na cruz. Ele vai para a cruz sem nada, sem as coisas deste mundo, podemos dizer assim, se colocou numa condição de miséria, de miserável, no sentido religioso da palavra. E ele fez isso de coração sincero, fez isso por compaixão, fez isso porque nos ama. Então a palavra misericórdia pode ser compreendida como aqueles que têm compaixão por outras pessoas. Deus tem compaixão de nós. Ele não precisa ter compaixão dele mesmo, claro que não. Jesus Cristo também não precisa ter compaixão dele mesmo. Eles têm compaixão de nós, que estamos aqui neste mundo, peregrinando para a salvação. E Deus então vê as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas dificuldades, Ele vê as nossas quedas e, claro, também observa os nossos pecados para agir com misericórdia, com compaixão, ou seja, o ato de poder sentir o que o outro sente. Deus sente as nossas necessidades, por isso Ele é misericordioso. E como Ele faz isso? Com sinceridade de coração, com o coração aberto, sem julgamentos, podemos dizer assim. O que nós todos também somos chamados a fazer, a agir com misericórdia, perceber as necessidades, as dores do outro e agir com um coração sincero, com compaixão. Então, no domingo da misericórdia, nós recordamos que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Prometeu que enviaria seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos em torno de sua misericórdia, do perdão, do amor, em torno de sentir por nós compaixão para poder nos salvar. O domingo da misericórdia, recorda agora na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que por misericórdia, os apóstolos começaram a fundar as primeiras comunidades, anunciando este Deus misericordioso que fez com que Jesus ressuscitasse. Resultado então, eles compreendem que eles também têm que agir com misericórdia. Começam a partilhar os seus bens, começam a doar o que tinham, começam a ajudar os necessitados, começam a ir ao encontro das pessoas que estavam sedentas de Deus e começam a anunciá-lo. Isso é sentir misericórdia. Foi o que as primeiras comunidades fizeram, ou seja, criaram comunidades em torno da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da fé em Jesus Cristo ressuscitado por amor de nossas vidas. Resultado agora, na segunda leitura, o autor sagrado nos recorda que nós devemos enxergar uns nos outros esta compaixão, esta misericórdia de Deus, procurar agir da mesma forma, porque Ele vem para nos salvar. E esta salvação que eu quero para mim, eu tenho que querer para todos. A salvação que eu quero para a minha vida, eu tenho que anunciá-la. E assim o autor sagrado Pedro, hoje na segunda leitura, recorda para todos nós que nós temos que agir nesta misericórdia por compaixão, na expectativa da salvação que Cristo nos mereceu. Resultado então no evangelho de hoje, passado 8 dias, Jesus então ainda está presente ali nesta caminhada terrena dos apóstolos. Jesus Cristo pela ressurreição já alcança novamente a caminhada divina, mas se faz presente. E estando fechadas as portas, por medo dos judeus, onde os apóstolos estavam, Jesus aparece. Ele aparece e diz: a paz esteja convosco, é o que ele vai dizer, para que eles pudessem viver em paz, para que eles pudessem perceber que não mereciam mais ver o medo dos judeus, a perseguição dos judeus. Eles tinham que viver em paz, caminhar em paz na fé deles, caminhar ali no que eles acreditavam. Mas naquele momento, vejam a postura dos apóstolos que estavam lá trancafiados dentro de casa. Eles simplesmente sentiram alegria. Alegria ali é algo de momento, é algo passageiro, não é duradouro. A alegria deles vai dizer: olha, se alegraram por ver o Senhor. Ver por ver não causa nada na vida de fé. Jesus Cristo queria que eles pudessem crer e que eles pudessem anunciar. Então Jesus Cristo não se manifesta diante da alegria dos apóstolos. Ele tem que repetir: a paz esteja convosco. Dizendo isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Vejam, Jesus não se manifesta diante da alegria dos apóstolos, mas mostra para eles que eles têm que crer e anunciar o Evangelho, pela graça do Espírito Santo que eles receberam, e sempre na paz. Os apóstolos não tinham que ser de briga, de guerra e de confusão. Eles tinham que viver na paz,
que receberam de Jesus Cristo. Assim também a nossa caminhada de fé não é pela briga, pela guerra, pela confusão, não é pelo bate-boca, não é para discutir Bíblia, não é para discutir a vida da Virgem Maria, não é para procurar quem está certo ou quem está errado, e muito menos dizer quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Não é essa a paz que Jesus quer para nós. Claro que não. Ele quer que você viva bem a sua fé, a sua caminhada, e o seu testemunho de vida é que vai servir de exemplo para a salvação dos outros. Viva bem a sua vida, que isso lhe basta, não precisa ficar discutindo. É isso que Jesus quer passar para os apóstolos. Mas vejam, Tomé não estava lá naquele momento, quando Jesus apareceu. E os discípulos contaram para ele: olha, nós vimos o Senhor. Vejam que agora eles saíram da alegria de momento para o anúncio. Estão cumprindo o que Jesus pediu. O que Jesus pediu? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eles saíram para anunciar a salvação. E o primeiro ali a receber esse anúncio foi Tomé, que não estava presente. E os apóstolos contaram para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. Na nossa vida de hoje temos que compreender que Deus faz presença em nossa vida, presença na palavra, presença na Eucaristia, presença na igreja, e nós temos que ser capazes também de percebê-lo. Se você tem que ser capaz de perceber Deus na sua vida, perceba também Deus na vida do outro e respeite. É assim. Resultado, olha o que Tomé vai fazer agora. Ele vai dizer: olha, se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, se eu não tocar na ferida, se eu não ver o seu coração transpassado e tocar nele, eu não acreditarei. Muitos gostam de dizer que Tomé usa a seguinte expressão: eu só acredito vendo. Nós adultos conhecemos bem essa expressão dos nossos pais. Eles dizem: eu só acredito vendo. É assim. Mas cuidado, porque se você diz esta expressão que vem da expressão de Tomé, olha o que Jesus vai dizer para Tomé: não sejais incrédulo, mas fiel. Se você diz que só acredita vendo, você está se tornando incrédulo, incapaz de crer. Se você diz que só vai acreditar vendo, então Jesus está te chamando de infiel. O que Jesus está nos chamando a atenção agora, e a segunda leitura também fez isso por nós acreditamos em algo que nós vemos, mas que nos foi dado como testemunho. O testemunho dos apóstolos na Sagrada Escritura é que nos faz acreditar em Jesus Cristo. A presença real de Jesus Cristo na Eucaristia é que nos faz acreditar nele e na nossa salvação. O testemunho dos apóstolos, o túmulo vazio, a Eucaristia, a palavra de Deus tem que andar juntas, associadas e anunciadas para que outros possam crer, porque senão alguém poderá dizer para você: olha, eu só acredito em Jesus vendo, só acredito em ressurreição se eu ver. E olha o que Jesus então vai dizer para quem diz isso: não sejais incrédulo, mas fiel. Jesus está chamando a atenção de Tomé, e olha o que Tomé vai dizer agora: meu Senhor e meu Deus. Se ele se tornou incrédulo e infiel, agora ele tem que professar a sua fé, ele tem que novamente mostrar que ele é capaz de crer. E a expressão de Tomé vem quando ele diz: meu Senhor e meu Deus. Esta sim deveria ser uma expressão que nós todos deveríamos repetir, mas dizer que nós acreditamos só se nós vermos estaria completamente errado. Mas vejam bem que agora Jesus dá uma outra resposta para Tomé. Ele vai dizer: olha, Tomé, você só acreditou porque você está vendo? Felizes aqueles que creem sem terem visto. Agora Jesus está falando para vocês. Jesus está falando na sua vida, no seu coração, na sua caminhada de fé, porque Ele está te chamando de feliz, porque você não o viu ressuscitado, mas você é capaz de crer. Olha o que acontece agora. Os apóstolos saem de alegria de momento para felicidade eterna. Alegria e felicidade são diferentes. Alegria você sente num dado momento da sua vida, aquilo é passageiro, o casamento, a formatura, o aniversário, é dia de alegria. Mas a felicidade plena é junto com Jesus Cristo ressuscitado, é a presença de Deus na sua vida, e assim Jesus Cristo consegue chamar a todos nós de bem-aventurados, que pode ser traduzido por felizes, assim. Então ele vai dizer: felizes os que creem sem terem visto. Nós não vimos, mas nós cremos, então nós somos felizes. Nós não vimos, mas nós cremos, então nós somos bem-aventurados. É o que Jesus tem a dizer para todos nós. Celebrar o Domingo da Misericórdia é acreditar e ser feliz nesse Deus que age para conosco com compaixão, com misericórdia, que age com coração sincero, e buscarmos nele uma felicidade que é plena, que é verdadeira, que é para sempre, que alcança a vida eterna para todos nós.
A felicidade que Cristo quer para todos nós, ela tem que vir acrescida do gesto de crer. Você tem que ser feliz porque você tem fé, porque você é capaz de crer. Você tem que ser feliz porque Jesus Cristo enviou sobre você o Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, e Ele envia sobre os apóstolos no Evangelho de hoje. Você tem que se considerar feliz porque Ele deseja para nós uma paz que é verdadeira e não uma paz passageira. Tem que ser uma paz que não se acaba em determinado momento. A paz deste mundo, ela é passageira. Quando nós vamos dormir com a consciência tranquila, nós estamos em paz. Quando a mãe que viu a criança chorar o dia inteiro e à noite aquela criança consegue dormir, a mãe diz, graças a Deus, agora nós temos 1 minuto de paz. Mas é passageiro, porque ali 5 horas da manhã a criança acorda e continua a chorar. A paz ali acabou. Mas a paz que vem de Jesus Cristo não. É uma paz que permanece, que é duradoura. Durante o período da pandemia, até antes da Quinta-feira Santa, nós ficamos 3 anos sem desejar a paz de Cristo. A paz de Cristo que nós desejamos na missa é esta paz que nós queremos que ela dure para sempre. Não é só enquanto dura a missa. A paz que você recebe aqui na igreja, ela tem que durar uma semana toda, uma vida inteira, o ano inteiro. Você tem que praticá-la, recebê-la, oferecê-la, porque ela vem de Jesus Cristo. E o ato de crer enquanto misericórdia é nesta paz que Jesus Cristo nos oferece, porque quando Ele perdoa os nossos pecados, nós voltamos a ter paz e uma consciência tranquila. A misericórdia de Jesus Cristo, nós a recordamos em sua paixão, ou quando rezamos o texto da misericórdia que diz, pela sua dolorosa paixão, o que vocês respondem? Do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, pela morte de Jesus Cristo na cruz, pelo suplício que Ele passou, por todo o sofrimento que Ele passou até a morte de cruz, o que nós pedimos? Na cruz, Ele entrega a sua vida para nos salvar. E agora nós pedimos, por esta cruz, por esta paixão, por essa dor que Ele sofreu, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ou seja, seja capaz de sentir as nossas dores para nos fazer ser salvos, para nos fazer alcançar a salvação. E no quadro aqui, da Divina Misericórdia de Jesus Cristo, ali diz assim, Jesus, eu confio em vós. Então, quando todos nós nos dirigirmos a Jesus Cristo, vamos nos dirigir com esta mesma confiança que Tomé é capaz de expressar, não pela dúvida, mas quando ele diz, meu Senhor e meu Deus, ao nos dirigirmos a Jesus e poder dizer, Jesus misericordioso, o que nós respondemos? Eu confio e espero em vós. Assim, ou seja, a misericórdia deste segundo domingo da Páscoa recorda para vocês que agora vocês têm a quem confiar as suas vidas. Vocês irão confiar as vidas de vocês àquele que é capaz de vencer a morte. Vocês irão confiar a vida de vocês àquele que venceu a cruz. Vocês irão confiar as vidas de vocês àquele que é capaz de abrir para vocês as portas do reino dos céus. Que Jesus misericordioso nos ajude nesta caminhada terrena para um dia podermos, pela misericórdia que praticamos e recebemos, alcançar o coração de Deus, um coração misericordioso. Creio em Deus Pai.